Você deve ter visto que a eleição presidencial desse ano pode acabar já no primeiro turno. Algumas pesquisas mostram que o ex-presidente Lula tem chances de ganhar do Bolsonaro sem precisar de uma segunda votação, o chamado segundo turno. Mas o que isso significa na prática? O que um candidato precisa fazer para ganhar no primeiro turno? Isso já aconteceu antes? Isso só pode acontecer na eleição para presidente? Calma que a gente explica. A gente sempre fala da política brasileira, então se você se interessa por esse assunto, se inscreva aqui no nosso canal. Diogo, como um candidato ganha a eleição no primeiro turno? Edu, ele ganha em primeiro turno quando ele tem mais da metade dos votos válidos, ou seja, quando ele tem a chamada maioria absoluta dos votos. E o que é essa maioria absoluta? Funciona assim. A maioria absoluta é a contagem dos votos tirando os votos em branco e nulos. Se um dos candidatos consegue mais da metade dos votos, menos os brancos e nulos, é claro, ele ganha a eleição em primeiro turno. Calma, não sei se eu entendi direito. Os votos em branco e nulo não contam, é isso? Essa é uma ótima pergunta. Na prática, não. Brancos e nulos são excluídos dessa conta geral. E de onde veio essa regra? Quem que inventou tudo isso? Edu, tá lá na nossa Constituição, nos artigos 28, 29 e 77. E tem outra coisa importante, essa regra só vale para as eleições chamadas de majoritárias, as que são decididas por maioria de votos, como as eleições para presidente, para governador e prefeito, mas só em cidades com mais de 200 mil habitantes. E em cidades menores, a eleição acontece em turno único. É comum as eleições aqui no Brasil acabarem no primeiro turno? Olha, não muito, mas também não é raro. É mais difícil acontecer nas eleições presidenciais. As únicas que não tiveram segundo turno desde 89 foram as eleições presidenciais de 94 e 98, quando Fernando Henrique Cardoso, o famoso FHC, ganhou. Em cidades e estados, isso costuma acontecer com uma frequência um pouquinho maior. Aqui na nossa cidade, que é São Paulo, a eleição de 2016, por exemplo, terminou no primeiro turno, mas a de 2020 foi para o segundo turno. E não seria mais fácil ter um turno só? Para que ter dois? Em vários lugares do mundo, o segundo turno nem existe, Edu. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um turno só. A ideia de ter um segundo turno é para criar um consenso na sociedade em torno de um dos candidatos. Pensa no seguinte: se a eleição tiver muitos candidatos e cada um deles tiver uma porcentagem alta, grande dos votos, um candidato pode ganhar a eleição mesmo tendo uma porcentagem até pequena, relativamente pequena, como por exemplo 25% dos votos. Mas qual o problema disso? Se você parar para pensar, 25% dos eleitores brasileiros é uma parcela muito pequena e está longe de ser a maioria dos eleitores. Quando você tem um segundo turno entre o primeiro e o segundo colocados na eleição, você faz com que a maioria dos eleitores escolham alguém, escolham um deles. Isso dá mais força para o presidente que foi eleito. Mas os Estados Unidos não usam esse sistema. Por que a gente usa? Porque as eleições por lá são bem diferentes das nossas, Edu. E, em primeiro lugar, por lá não existem muitos partidos que realmente conseguem votos. De uma maneira geral, dá para dizer que só os republicanos e os democratas concorrem de verdade nas eleições. Aqui, a gente tem dezenas de partidos com votações que são significativas. Os Estados Unidos têm um sistema que é chamado bipartidário e o nosso se chama multipartidário. Não vou entrar no detalhe agora, mas as eleições presidenciais nos Estados Unidos não são nem diretas. Então, o presidente não é eleito pela maioria dos votos, como acontece aqui no Brasil. Tá, Diogo, então resume aqui pra gente. Como é que um candidato ganha no primeiro turno? Vamos lá. O candidato a presidente, governador ou prefeito, mas só no caso das cidades com mais de 200 mil habitantes, precisa ter a maioria dos votos válidos. O que significa maioria? Significa 50% mais um voto. E o que são votos válidos? São os votos totais da eleição, menos votos em branco e nulos, não esquece. E vamos fazer um pouquinho de previsão. Essa eleição, a de agora, de 2022, vai acabar em primeiro turno? Edu, nem com uma bola de cristal eu ia conseguir te dar essa resposta, cara. Várias pesquisas estão mostrando que o Lula tem chance realmente de acabar com a disputa no primeiro turno, mas é impossível prever, pessoal. Por enquanto, pela lógica, parece que vai acontecer o segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, mas a gente só vai saber disso de verdade no dia 2 de outubro. E como é que funciona o tal do voto útil? Voto útil é a ideia de que você resolve escolher um candidato não porque você realmente gosta dele, mas para evitar que um outro, muito pior, ganhe a eleição. É o que o Lula e a campanha do Lula estão tentando fazer antes do primeiro turno. Convencer os eleitores de candidatos como, por exemplo, o Ciro Gomes e a Simone Tebet, e outros candidatos, obviamente, a votar nele, no Lula, para evitar um segundo mandato do Bolsonaro.
Segundo esse raciocínio, seria muito melhor ter o Lula como presidente, mesmo que você não curta ele, do que ter mais 4 anos de Bolsonaro. Um presidente que tem sido muito prejudicial para a natureza, para a economia, para a educação, saúde, direitos humanos e as relações exteriores do Brasil.